Salve Maria! Meu nome é Nathalie Hart da Mota e hoje, como eu prometi, venho trazer a você o meu testemunho de conversão ao catolicismo. Sou casada com Geraldo Mota. Neste mês nós fazemos 36 anos de matrimônio. Temos um filho de 33 anos, uma bênção de Deus na nossa vida, filho maravilhoso, ele é músico. E como você pode ver, eu tenho um sobrenome aí europeu, né? Sou de origem alemã. Minha família é toda protestante. A minha avó materna que era católica. Minha mãe dizia que eles brigavam muito quando eles rezavam o Pai Nosso, creio, porque ela é católica e ele é luterano, então mudava um pouquinho e havia muita discussão por causa da religião. Mas na minha casa, na minha família, os meus pais eram sempre respeitavam muito as outras religiões. Não tinha esse problema, né? Minha mãe era luterana também, ela sempre muito amável com meu pai, sempre obediente a ele, meu pai também. Nunca presenciei meus pais brigando por religião ou também por outros motivos, né? Meus pais, eu vejo assim que a Sagrada Família mesmo. Minha mãe era muito Maria, meu pai muito José, porque nunca havia essas brigas, discussões. Se eles brigavam escondidos de nós, porque nós nunca presenciamos alguma desavença. Era muito bonita a nossa infância, os nossos irmãos, né? Nós somos em 5 irmãos, somos 4 mulheres e 1 homem. E sempre nós muito unidos, muito alegres, meu pai sempre levando aos cultos nos domingos na igreja luterana. Então sempre muito certinho, sempre nos ensinando os caminhos certos, os mandamentos, sempre nos ensinando o caminho correto de Deus. Meu pai sempre um homem muito justo. E na nossa infância nós tínhamos muitos amigos que eram católicos. Os nossos vizinhos eram todos católicos praticamente. E nunca havia preconceitos entre religiões. Meus pais nunca falavam algo contra alguma religião. E algo muito engraçado que acontecia, né? Que quando nós éramos criança, os vizinhos da frente, né, eram todos quase da mesma idade. Então nós éramos em 5 lá, eu acho que eles eram em 6, mas tudo quase na mesma idade. E no Natal, o culto da igreja luterana acontecia às 4 da tarde no sábado. E eles daí era no domingo. Então o que acontecia? Quando nós vínhamos do culto, ganhávamos os presentes de Natal, é claro que nós íamos lá na frente, na rua, se exibir para os nossos vizinhos, né? Porque eles ainda não tinham recebido os brinquedos deles, né? E na Páscoa, aí era o contrário, né? Eles se exibiam porque eles recebiam todos os ovos, os chocolates, né, tudo, né, no sábado e nós só no domingo. Então era a única coisa assim que acontecia, mas era uma brincadeira, era algo muito sadio. A nossa infância foi muito sadia, as crianças que sempre nós estávamos juntos, né? Minha mãe, ela sempre procurava deixar com que os vizinhos viessem na nossa casa. Então sempre eram muito unidos, algo que era muito bom na nossa infância. Me lembro também que na escola, quando minha irmã, a irmã mais velha, né, começou a ir para a escola, ela voltou chorando porque ela falava só em alemão. E isso me marcou muito.
que eu não quis aprender esta língua. Fiquei traumatizada até, né? Mas foi só foi só esses momentos assim que foram mais marcantes na minha vida. E algumas vezes acontecia a procissão da Igreja Católica, né? Na nossa casa, passava em frente da nossa casa. Minha mãe sempre dizia assim para que nós ficássemos escondidos dentro de casa, não ficasse lá fora, porque ela tinha medo que nós ficávamos rindo, né? Então ela dizia, ó, os católicos estão vindo e estão vindo com a Santa Maria. Mas eu ficava muito curiosa e às vezes eu ia lá no cantinho da janela e olhava, espiava e via, né? Era a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela que eu me consagrei, né? Eu me emociono em falar em Nossa Senhora Aparecida, porque foi através de Nossa Senhora, ao toque dela, que hoje eu sou consagrada totalmente a Nossa Senhora. E sou grata por esse amor de mãe, né? Que daqui a pouco eu vou falar mais, né, sobre este acontecimento, este toque de Nossa Senhora na minha vida. E assim eu fui crescendo, e na minha adolescência, e tudo ia sendo normal na minha vida, né? Para mim, na minha cabeça, a religião não tinha divisão. Eu era protestante, os meus vizinhos católicos, tinham alguns evangélicos na minha sala, eram poucos, né, na época, mas tudo corria tudo tranquilo, não era que nem hoje, né? Hoje se fala tão mal das religiões, naquele tempo não, há 50 anos atrás, né? Nós tínhamos assim um respeito uns pelos outros e nós nos entendíamos totalmente, né? Então para mim estava sempre tudo certo, não tinha problema nenhum ser de outra religião. Até que um dia, né, na minha adolescência, nós estávamos na escola, né, já naquele momento assim de achar uma paquera, mas eu nem pensava, eu não era muito assim de pensar em namorar, algo assim. Mas um dia minhas amigas correram tudo na frente do colégio e falaram assim que tinham se mudado alguns jovens, né, uns meninos, e eles eram muito lindos, e eles estavam indo tudo lá na frente do colégio, porque na hora do recreio eles passavam ali. Porque aqui na nossa cidade, há 50 anos atrás, eram poucos habitantes. E como eu moro aqui no distrito de Piraberaba, no município de Joinville, aqui Santa Catarina, há 50 anos atrás eram poucos habitantes, então quando vinha alguém de fora, de outra cidade, nós já queríamos ver quem era, né? Então fomos para frente no portão e lá estava vindo, né? Veio primeiro um rapaz, né, que era o meu cunhado, que ele passava de moto, e daqui a pouco veio um moreno lindo de bicicleta, que ele ainda era, né, na época eu tinha 14 para 15 anos, o Geraldo daí tinha 15 aos 16 anos, nós temos um ano de diferença de idade, e quando eu vi o Geraldo, o meu coração disparou, né, foi amor à primeira vista. Meu primeiro namorado, eterno namorado, e todos os dias eu ia lá, né, para ver ele, né, não sei porque tinha muitas meninas, né, todas iam lá na frente, né, mas eu lembro assim que ele olhava para mim, nossos olhares se cruzavam, né, então eu sentia assim aquela coisa assim de amor mesmo verdadeiro.
E fomos namorando. Quando meus pais descobriram, não aceitaram, porque eu era muito nova, né? Até tinha minhas irmãs que ainda não tinham namorado e eu já estava começando a paquerar, né? Então já era algo assim meio... meus pais não estavam aceitando. Para mim, na minha cabeça, era porque é a minha idade, né? Mas depois a gente foi namorando, noivamos, fizemos a nossa casa, né? Minha mãe disse, vocês precisam casar, né? Depois eles estavam aceitando o nosso namoro, depois de muitos anos namorando. Eles, vocês precisam casar.